Desde há muito que a ligação entre a ciência e o cinema se assemelha a uma relação sentimental de pessoas de meia idade. Muitas vezes as coisas não correm bem, há falhas de comunicação, incompreensão mútua, mas por alguma razão também não se separam. Tivemos os nossos bons momentos. Por exemplo, no filme Metrópolis de 1927. A ciência é algo de útil e realista. O cientista é um bom cientista. Faz coisas úteis, trabalha em assuntos com aplicação prática. Neste caso, um robô a partir de uma mulher. É o sonho de qualquer misógino transformar uma mulher num robô. Ou pelo menos em qualquer coisa que tenha botão para baixar o volume. Enfim, considerações politicamente incorretas à parte, o modo como o cinema vê os cientistas pode ser resumido numa só palavra: Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! A intenção até era boa e precursora até da moderna medicina regenerativa com células estaminais. Na altura não havia células do sangue do cordão umbilical congeladas em azoto líquido, havia sim cabeças, pernas e braços em decomposição. Mais ou menos como no departamento médico do Sporting. Bam, bam. Mas o pior são as mentiras. E o barulho. A verdade é que na ficção há muitas coisas que não são possíveis à luz do conhecimento atual. Mas o que é que na cena seguinte nunca será realidade? Nem hoje, nem no século 31. Já perceberam? No espaço não há barulho, portanto é o melhor sítio para dormir. Não há caminhões de lixo às 4 da manhã, nem agências de rating a chatear. E se houvesse, não se ouvia. O som precisa de um meio físico para se propagar. É uma onda mecânica que se propaga porque as partículas transmitem o seu movimento às partículas vizinhas. Já imaginaram uma onda do mar sem o mar? O barulho no espaço é mais ou menos isso. Sabem porque é que não soube o despertador? Porque há bocado apeteceu-me retirar o ar lá de dentro. Se deixarmos o ar entrar... É claro que, por vezes, a ficção é premonitória e antecipa-se à própria ciência. Não estou a falar das operações cosméticas da Lilica Nessas estabelecerem o look dos androides do futuro. Estou a falar, sim, por exemplo, do romance de Júlio Verne, Paris no século XX, em que o autor imagina aparelhos de fax, imagina uma rede de comunicações mundiais, arranha-céus de vidro, automóveis a gás, comboios de alta velocidade em carris suspensos, tudo coisas que há 150 anos eram impossíveis. Só é pena que o Júlio Verne não tenha escrito um romance chamado Portugal no século XXI, em que os nossos submarinos fossem mais baratos e ainda por cima funcionassem. Mas será que algumas coisas que hoje só existem nos filmes serão possíveis no futuro? Graças à teoria quântica, o teletransporte já é possível. Mas não se entusiasmem. Só ao nível dos átomos. Ou seja, é possível teletransportar toda a informação contida numa partícula para outra partícula. Em 2006, físicos alemães e dinamarqueses conseguiram transferir toda a informação de um grupo de átomos de césio para um feixe de luz. A seguir, codificaram essa informação em pulsos laser e teletransportaram-na para outro grupo de átomos de césio que estava a uma distância de aproximadamente 45 centímetros. É tão excitante como ver um português a jogar pelo Benfica. Para um grupo de átomos de césio, ora, 45 centímetros, ora, é mais ou menos... É o mesmo que uma excursão de japoneses vir à Europa em 7 dias com visita a casas de fado manhosas incluída e tudo. O problema atual do teletransporte é que ainda só funciona com coisas muito pequeninas. Fotões, átomos ou Marcos Mendes. Não permite ainda transportar mamíferos completos do jantar na casa dos pais da namorada para um bar no outro hemisfério. Isso é que é. Whoa! My body's gone! I know what that is.
That's an invisibility cloak. I'm invisible. A invisibilidade também já é uma realidade. Não acreditam? Ok, isto é um efeito especial, mas graças a uma coisa que os físicos inventaram, chamada metamateriais, é possível tornar um objeto invisível à radiação micro-ondas mais ou menos como se escondem grandes capitais financeiros em paraísos fiscais. A coisa funciona assim. Se eu tentar detectar esse objeto usando radiação micro-ondas, não o vou encontrar. Se em vez disso tentar detectá-lo olhando para ele, não só vejo o objeto, como vejo também um cilindro estranho à sua volta que serve para o esconder da radiação micro-ondas. Os metamateriais são o género de tecnologia que permitiria que um gato saísse vivo do forno de micro-ondas. Desde que esse gato fosse a 2 dimensões, como a maior parte das personagens das telenovelas portuguesas. Lá está. Provavelmente não conseguiria miar. Se é possível viajar no tempo, onde é que andam os turistas do futuro? A pergunta é do físico Stephen Hawking e a resposta é evidente. Nos desfiles de moda. A questão das viagens no tempo depende muito do sentido. Quando os astronautas se deslocam a perto de 30 mil km por hora na Estação Espacial Internacional, os seus relógios andam um pouco mais devagar do que os relógios na Terra. O cosmonauta russo Sergei Avdeyev orbitou a Terra durante 748 dias, depois de ter dito à mulher que ia só comprar tabaco. Como consequência, avançou 2 centésimas de segundo para o futuro. Ao voltar, todos os amigos lhe disseram que ele estava ótimo. Parecia 2 centésimos de segundo mais novo. Então, em viajar para o passado, apesar dos paradoxos de matar os pais antes de nascer ou mudar de sexo e acasalar consigo próprio no passado, acabando por ser pai de si mesmo, isto parece uma novela da TVI, os físicos teóricos ainda não conseguiram encontrar nenhuma lei fundamental da física que impeça as viagens no tempo. O problema das viagens temporais é que são um pouco como pôr as contas públicas portuguesas em ordem. Talvez não seja impossível em teoria, mas é muito complicado na prática. Mas a ciência e o cinema também têm os seus dias em que passeiam de mão dada ao pôr do sol e comem um gelado. Sabiam que o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke é um dos autores, juntamente com Stanley Kubrick, de um dos filmes mais famosos de sempre? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Clarke foi um físico que estudou no King's College de Londres e durante a Segunda Guerra Mundial ajudou no desenvolvimento do radar. Foi nessa altura que surgiu o mito de que as cenouras melhoram a visão, nomeadamente a noturna, em parte para ajudar a esconder a existência de radar nos aviões, verdadeiro responsável pelos excessos aéreos dos aliados. Clarke foi o primeiro que se lembrou da ideia de um satélite geoestacionário, ou seja, numa órbita tal que demora exatamente um dia a dar uma volta à Terra. Hoje a órbita dos satélites geoestacionários parece o IC-19 às 6 da tarde, mas é graças a eles que temos 100 e tal canais de TV estrangeira tão má como a nossa. Mas a proposta de Clarke, num artigo científico em 1945, antecedeu o primeiro satélite geoestacionário em 18 anos. E não era ficção, era ciência. Enfim, o cinema e a ciência sempre andaram de mãos dadas, seja por partilharem ideias e conceitos maiores do que a própria imaginação, ou por serem ambos atividades que se podem realizar perfeitamente num dia de chuva. Seja como for, votos de bons filmes e boa ciência.